Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais direto, um pouco mais ao ponto, de um projeto que eu estou tentando fazer aqui que pode ser muito útil para muita gente, tá? Para você que faz o seu controle de investimento, para você que trabalha em uma instituição financeira, para você que quer acompanhar diariamente o mercado financeiro, a gente vai utilizar o Yahoo Finance aqui para buscar o preço das ações do dia a dia. Você pode fazer no intraday, pode fazer um período maior, se você quiser fazer gráfico, se você quiser brincar com isso, esse vídeo é para você, tá? O problema é o seguinte, nosso primeiro problema, quando eu fui começar a preparar esse material, eu me deparei com o seguinte, eu preciso do ticker. Eu vou trazer para vocês aqui um código que eu tinha feito, está disponível até no LinkedIn, tá? De uma regressão linear, tá? Que eu tinha feito utilizando o Yahoo Finance. O problema é o seguinte, gente, a gente precisa aqui, nesse argumento aqui dessa função, a gente precisa informar para ele o ticker da bolsa, né? O ticker, para quem não sabe, se eu procurar aqui, por exemplo, VILG11, a cada fundo de investimento, no caso um fundo imobiliário, aqui que eu fiz a pesquisa, que é o 20 Logística, o 20 Logística é representado na bolsa pelo ticker, tá? Como se fosse um mnemônico chamado VILG11. E o problema é exatamente aí. Se eu pegar VILG11 aqui e fizer uma pesquisa no Yahoo Finance, vocês vão ver que existe um depara, existe um ticker, tá? Que a própria Yahoo criou para ele, tá? Ele sempre está colocando aqui o ticker do Yahoo Finance é o que está entre parênteses, então no caso seria VILG11.SA. Eu não sei se para todos os tickers aqui a gente vai sempre usar esse .SA, porque facilitaria muito minha vida. De qualquer forma, a gente tem um outro problema. Então, o primeiro problema, pausa aqui para o recorte. A gente tem um ticker específico quando a gente vai utilizar a biblioteca do Yahoo Finance para a gente trazer as informações para o Python. Tá? Esse é o nosso primeiro problema. O ticker é diferente da B3. Então, B3 tem um ticker e Yahoo Finance tem outro. Agora, o próximo problema. A própria B3 não tem um lugar aqui no portal de dados dela onde eu possa buscar todos os tickers de todos os fundos, tá? O que eu fiz, no meu caso, eu estou tentando fazer alguma coisa para fundo imobiliário, aí eu vim aqui na parte de informe mensal estruturado, se eu baixar todo esse zip aqui de informe mensal, que por acaso eu já fiz aqui, olha, informe mensal, se eu for no geral, vamos abrir isso aqui. Eu ainda assim não tenho o ticker, eu tenho o ISIN, tenho uma porção de dados, mas o ticker de bolsa eu não tenho. Tá? O que eu estava pensando em fazer é pegar esse CNPJ aqui em alguma consulta na B3, em algum lugar aqui, ou então eu tenho a ISIN versus ticker, eu até fiz essa pesquisa já aqui. Eu tenho um lugar, cadê você, meu filho? Acho que ticker B3, tá, pessoal? Eu tenho um lugar onde eu consigo fazer essa pesquisa, tá? Ué, dessa vez não foi. Mas enfim, eu tenho um lugarzinho aqui, ISIN busca, que eu consigo fazer essa pesquisa. Aqui, olha. Então eu consigo jogar o código aqui, se a gente baixar esse arquivo, tá, do portal aberto da B3, e lá eu vou ter que remover todas as duplicatas, e ó, já vi que tem ISIN furado aqui, então para os fundos que não tem a ISIN já vai dificultar mais minha vida, tá? Mas no geral eu pegaria isso aqui, eu colocaria aqui, buscaria, e ele me traria, vamos pegar que, né, aqui pode ser 20 Office. Vamos ver como é que ele vem aqui o retorno. Então busco código do emissor. Enfim, então apresentando para vocês a primeira parte desse projeto. Então vocês estão vendo que eu estou tentando quebrar a cabeça aqui como que eu vou obter primeiro a lista de tickets da B3, tá? E depois que eu obtiver essa lista, eu ainda tenho que fazer um depara para trabalhar com Yahoo Finance. Mas
tendo feito isso, eu vou disponibilizar o código para vocês. Vai ficar muito mais fácil, a gente vai poder trabalhar em conjunto aqui. Mas só para demonstrar para vocês que nem sempre é uma coisa trivial, nem sempre a gente vai usar uma API, vai usar alguma coisa assim e já vai obter a resposta que a gente quer. Pessoal, nessa primeira parte do código a gente deu uma simplificada aqui. Ao invés de ficar fazendo aquela comparação de ticker e tudo mais, buscando informação na CVM para transformar, o que a gente fez? A gente está pegando e trabalhando com um arquivo chamado BVBG28. Tá? Se você for nas explicações da própria B3 e tal, a B3, ela nesse site aqui, olha que eu vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal, aqui nesse site, olha, eu vou deixar até disponível o link para vocês. A B3, ela disponibiliza uma porção de arquivos, tá? Alguns deles são muito interessantes em termos de instituição financeira. A maioria das instituições financeiras acaba utilizando muito esses tipos de arquivo. Esses são os públicos. A B3 tem outros arquivos e outros produtos que são privados e você pode fazer montagem de arquivo, você pode escolher os dados que você quer baixar, mas aqui tem uma variedade de informações muito relevantes para a gente. Então, a gente vai usar, olha, o BVBG28, que é um arquivo de cadastro de instrumentos. Então, todos os ativos que tem na B3 vão estar disponíveis aqui, inclusive com seus respectivos tickers, tá? Então, a primeira parte do nosso código vai ser baixar esse arquivo diretamente desse site aqui que eu estou mostrando para vocês. Se você quiser fazer manualmente, é só você clicar no arquivo que você quer, escolher a data, ir lá embaixo e fazer o download. Tá? Aqui como é que a gente vai fazer? A gente criou uma função para baixar esse arquivo. Eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui do código para que todo mundo possa acompanhar o raciocínio. Tá? Aqui a gente só passa os parâmetros, aqui é onde efetivamente a gente vai baixar esses arquivos. Tá? Então, quem não quer ver essa parte pode pular já para a parte 2, tá? Do código, é onde a gente vai fazer a tratativa desse arquivo de modo a pegar o ticker para poder fazer a consulta no Yahoo Finance. Quem não quiser, fica aqui comigo que a gente vai descrever agora passo a passo o funcionamento desse código. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa andada pelo código aqui para a gente entender no detalhe o que está acontecendo, tá? Para surpresa de muitos, ou para infelicidade ou felicidade de muitos, eu acabei não usando uma biblioteca que a gente utiliza muito para scraping, que se chama Request, tá? Vou botar o nome aqui para vocês, normalmente é essa biblioteca que a gente usa, ou o rlib, tá? Essas são as bibliotecas mais famosas que a gente utiliza para fazer web scraping, tá? Na verdade, eu estou usando uma biblioteca chamada wget. Ela é um comando de Linux, tá, gente? Se eu abrir aqui o terminal, ela é uma ferramenta que eu posso utilizar direto aqui no terminal. O pessoal que utiliza muita linha de comando normalmente faz uso dela. Eu achei ela bem mais fácil de ser utilizada aqui, por isso eu utilizei ela, tá? Vai utilizar OS, que é uma biblioteca basicamente para você fazer operações de sistema, identificar diretório, mover arquivos. Uma biblioteca bem operacional em termos de sistema operacional. Biblioteca Time, tá? Para dia e tal. A gente vai usar Daytime também para alterar formato de data. Vai usar o Pandas e vai usar uma biblioteca muito boa do Wilson, lá do Modal. Ele está aqui no LinkedIn, sempre posta no LinkedIn, muito ativo, que se chama BizDays. Essa biblioteca é muito boa, principalmente para quem faz muito código de renda fixa e tal. Ela pega dia útil e tal, tem vários tipos de argumentos que você pode usar para facilitar a sua vida nas funções e tal. Então, quem for trabalhar com data, sempre dá uma olhada nessa biblioteca que vale a pena. Beleza? Então, tendo dito isso, assim, a introdução geral das bibliotecas que a gente usa, vamos falar aqui da função que a gente criou. Criou uma User Defined Function, né? A gente definiu uma função aqui que a gente mesmo criou. Aqui, como boas práticas, a gente sempre faz um comentário significativo sobre o que essa função faz, lembrando que comentário não é documentação, tá? Mas no geral aqui a gente colocou passo 1 e lá na B3 baixar o BVBG28, que é o que a gente quer. Coloquei aqui só uns detalhes fácil, né, de entender o que é o BVBG28, na verdade, né?
Quem não assiste o vídeo pode pegar o código que vai conseguir fazer uma leitura concisa sem maiores problemas, tá? Então, beleza. O que que a gente tem que começar? A gente vai baixar o arquivo para a gente vai baixar um arquivo na internet para dentro de uma pasta, tá? E a gente vai executar esse arquivo. A gente primeiro precisa verificar se a gente já baixou ele, porque vamos supor que você rode ele 2 vezes, já vai ter um arquivo dentro da pasta. Então, o primeiro passo aqui é verificar, tá? Eu vou comentando o código que eu acho que fica até mais fácil da gente entender. Então, aqui no file path, eu estou dando o caminho de onde o arquivo será baixado, tá? Então, se eu printar isso aqui, a gente vai ver o nome todo do arquivo, tá? Esse arquivo que a gente vai baixar, o BVBG28, ele sempre vai vir para a gente com a nomenclatura de download. Então, eu estou pegando o caminho todo, colocando download, e aqui é como se eu tivesse aquele PWD no Work Directory. Se eu tiver no desktop, por exemplo, eu der um pwd, ele vai vir essa caminho inteiro do diretório. Aqui eu estou com o caminho inteiro mais o nome do arquivo. Aqui é onde eu efetivamente checo se esse arquivo existe. Aqui eu faço uma checagem inicial para verificar se o arquivo já existe. Beleza? Então, eu pergunto para essa variável aqui, eu criei a variável e ela só pode ser true or false, tá? Então, se ela for verdadeira, significa que esse arquivo já existe. Se esse arquivo já existe, eu vou retornar um erro, pedindo para o usuário do sistema que delete o arquivo antes da gente baixar, porque eu não tenho ideia do arquivo que está lá, mas ele veio a calhar de estar o mesmo nome do arquivo que a gente vai baixar, que é o BVBG 028. Beleza? Aqui ele já sai, já executa e já mostra esse erro para você. Caso esse arquivo seja falso, caso essa variável ela se comporte como falso, e vai calhar se ele só pode ser verdadeiro ou falso, eu estou dando um argumento para o verdadeiro, qualquer outra coisa é falso. Tá? Por isso que eu utilizei else ao invés de utilizar essa mesma sintaxe como falso. Tá? Então, beleza. Aqui, nessa etapa, aqui, a partir daqui, garantimos já que não existe nenhum arquivo chamado download no diretório alvo, né? É o diretório que a gente vai baixar as coisas. Beleza? Aqui a gente fez uma pequena sacadinha aqui. Por quê? A URL que eu preciso capturar, né, da B3, ela sempre vai ter esse prefixo, tá? Porém, o que vai mudar depois desse igual é o nome do arquivo. Se vocês notarem aqui embaixo, olha, eu disse para vocês, atenção, o nome do arquivo muda todo dia. Por quê? Quando a gente vai baixar aquele arquivo, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu acho. Mais rápido. Então, toda vez que eu vou apertar F12 para vocês verem aqui. Uh, eu vou em Network, tá? Eu vou selecionar aqui o BVBG 28, tá? Vou mudar a data aqui, dia 11, tá? E vou pedir para baixar, tá? Eu vou apertar essa lixeira aqui só para excluir. Conforme você vai interagindo, ele vai acrescentando as instruções que você fez. Eu vou apertar para baixar. Eu vou salvar aqui só para mostrar para vocês. Quando eu venho nessa GET request aqui, que é o cliente falando com o servidor, então você como browser está solicitando para o servidor alguma informação, então você faz uma GET request ou um POST request, mas nesse caso é GET request, não vamos confundir aqui a cabeça de ninguém. Você faz uma requisição para o servidor, tá? Essa requisição, se vocês notarem, ela fica evidente aqui
no link que eu estou buscando. Se vocês notarem, olha, é exatamente o mesmo link que eu utilizei no código aqui, olha, essa pré-URL. Sendo que o finalzinho dessa pré-URL, ela é o nome do arquivo .zip. E o nome do arquivo consiste em IN e a data, tá? Então aqui no caso 2022 02/11 foi exatamente a data que a gente pediu para o sistema aqui para B3, para a página da B3. Então a gente fez exatamente isso aqui. A gente colocou uma pré-URL, criamos uma pré-URL que será adicionada o nome do arquivo. Aqui embaixo a gente já está pegando o nome do arquivo, ó, está criando esse endereço completo. Como é que eu crio esse endereço completo? Eu estou usando uma fstring, que é como se eu estivesse concatenando no Excel, tá, pessoal? Então, eu estou com essa fstring aqui, tudo que está entre chaves, toda vez que eu crio essa fstring e eu coloco chaves, eu me dou a permissão de utilizar uma variável dentro do código, uma variável existente já no código, tá? Então, nesse caso, eu estou pegando a variável pré-URL, que é essa que eu já criei, e adicionando a variável fileDate, que é exatamente o argumento que eu tenho que passar para essa função. Então, quando eu for chamar essa função lá embaixo, vocês notarem, olha, na hora que eu criei um objeto aqui, tá? E estou chamando essa função. Quando eu chamei essa função, eu tenho que passar o parâmetro da data para essa função. Para quê? Para quando chegar aqui, a gente ter o nome completinho. Então, aqui eu tenho o endereço completo da equipe que eu vou fazer. Beleza? Até aqui, show de bola, tá? wget, exatamente aquela biblioteca lá em cima que eu mostrei para vocês. Olha, eu achei bem simples o uso dela. Aqui, basicamente, eu só estou passando a URL e já faço o download automático dela. Tá? Então, eu uso o wget, uso um método chamado download e passo o parâmetro desse método, que é a URL completa dessa variável que a gente viu aqui, tá? Eu coloquei então aqui a gente vai efetivamente baixar o arquivo pvbg21. Beleza? Então aqui a gente baixou. Aí aqui, gente, o que tem para baixo é um outro check que a gente precisou fazer. Isso é para mais ser conservador. O que acontece? Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para baixar esse arquivo. Esse arquivo, horas pode ser muito grande, horas pode ser muito pequeno. Então, botei um time sleep de 30 segundos. Significa que o código vai ficar inativo durante 30 segundos enquanto o download está sendo realizado. Tá bom? Nesse check download, significa que após os 30 segundos, eu fiz o mesmo check que a gente fez lá em cima. Então, eu vou até copiar isso aqui, ó. Eu faço uma checagem final para verificar que o arquivo já está na pasta. Então, lá no começo eu fiz o check inicial para saber se tinha um arquivo com aquele nome. Aqui, depois de efetivamente ter solicitado o download, eu verifico se ele está na pasta já. Se ele estiver na pasta, o arquivo foi baixado com sucesso. Se ele não estiver na pasta, o download deu problema. Beleza? É exatamente o que eu quero fazer com esse check aqui, porque aqui eu garanto que eu baixei o arquivo, tá? Essa parte de baixo aqui, gente, foi exatamente o que eu falei para vocês. É aquele parâmetrozinho da data e tudo mais, tá? Como eu falei para vocês, eu acabei usando o BizDays aqui. Eu posso até, para facilitar aqui, essa função botar aqui para cá. E aí a gente fica aqui com um código um pouco mais limpo. Dá para entender melhor e não dificulta tanto a visualização, né? Então aqui, bom, gente,
esse exemplo aqui é um exemplo clássico na documentação do BizDays, então só você realmente ir na documentação, ele vai te dar essa função explicadinha aqui, mamão com açúcar, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer aqui, para não complicar a cabeça de ninguém, porque a gente já passou aqui por essa função que a gente criou, eu acho que de repente já tem muita informação, aceita essa função aqui, tá? E eu vou explicar só quais os parâmetros você precisa passar para ela, tá? Aqui a gente pegou um arquivozinho da Ambima com todas as datas, olha. Documentos. Nesse TXT da Ambima aqui, ó, tem todas as datas que são feriados. Então são os feriados, pô, do calendário Ambima, perfeito, cara. Então o que que a gente precisa? Quando a gente chamar essa função aqui, olha, a gente vai ter que passar dois parâmetros, o calendário de feriados que a gente está utilizando e um parâmetro chamado offset, que significa o seguinte: quantos dias úteis você quer ou para trás ou para frente. Neste caso, eu quero sempre um para trás. Por quê? Porque o arquivo ele é divulgado ao final do dia. Então, eu não posso utilizar o parâmetro de hoje, porque dependendo da hora que eu estiver fazendo isso, eu vou ter problema. Então, vamos colocar um offset de um diazinho para trás, como eu já coloquei aqui, ó, menos um, e a gente garante sempre de fazer a extração com a informação disponível, tá? Então, eu só informei aqui o calendário Ambima, tá? Primeiro, eu coloquei um arquivo dentro do mesmo diretório onde está o meu código, tá? É muito importante. Ou então eu tenho que referenciar o caminho desse calendário, tá? No caso, é sempre melhor a gente deixar o projeto todo na mesma pasta porque evita confusão, tá? Coloquei só disse que criou uma variável e disse que essa variável é igual ao arquivo que eu tinha colocado na pasta. Beleza, sem problemas. Quando eu chamei a função, eu disse que o meu calendário, que é a lista de feriados que eu preciso passar para ele, está exatamente nesse arquivo. Tem um offset de menos um dia. Aqui eu só tive que ajustar o parâmetro, gente. Por quê? Porque quando você retorna a função aqui em cima, ela me retorna o dia de ontem, ela me retorna com o formato tradicional de data. Então eu tive que dar uma ajustada nesse formato e também tirar o 20 do 2022, porque como a gente viu aqui no pesquisa pregão, ele só coloca, olha, 22 2022, né? Então ele retira o 20 02 11, tá? Que foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, assim, a gente está falando pra caramba. Isso aqui não era nem para estar aqui. Vamos rodar isso aqui, tá? Então, vamos lá em Cell, Run All. Aí aqui vai demorar aqueles 30 segundinhos, gente. Então, eu vou dar uma acelerada. Mas, se a gente notar, o arquivo temporário já foi criado aqui na pasta. Então, significa que o download já está sendo realizado. O download já foi até realizado, só para mostrar para vocês. Então, 30 segundos a gente está sendo bem conservador. Porém, o tamanho desse arquivo pode variar. Então é importante manter 30 segundos. Eventualmente você pode até diminuir um pouco aqui, caso você ache melhor. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos para a segunda parte aqui, né, do nosso código, tá? Essa segunda parte é que a gente tem que fazer. Uma vez que a gente baixou o BVBG 28, a gente vai ter que entrar dentro do arquivo e extrair as informações do ticker para formar aquela lista para que a gente possa ir no Yahoo Finance buscar os preços, tá? Aí a gente pode buscar qualquer preço. Por quê? É importante dizer que o BVBG ele já vem com preço de fechamento do dia em que você está baixando o arquivo. Então, na nossa parte 1, por exemplo, a gente está sempre baixando o arquivo do dia anterior. Então, na hora que a gente abrir o arquivo, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai abrir esse arquivo. Primeiro é importante já demonstrar para vocês o que aconteceu aqui, porque isso vai acabar entrando dentro do nosso código. Toda vez que a gente coloca uma coisa dentro da outra, o pessoal em programação chama de nested, tá? Que é tipo assim, misturado. A gente tem um zip dentro de um zip. Então, o arquivo que a gente baixa da B3, ele já vem num zip. E como a gente está baixando ele num formato também zip, a gente está com um zip nested. Tá? Então, a gente vai ter que extrair ele duas vezes. A primeira daqui para cá e a segunda dos arquivos
para dentro, tá? Então já vamos fazer isso antes de demonstrar o arquivo aqui, tá? Então, as bibliotecas que eu vou utilizar nessa parte 2 do código, tá? A gente vai usar a biblioteca zipfile, que é para exatamente fazer essa extração do arquivo .zip. A gente vai usar uma biblioteca de XML, tá? Que se chama Elementary, né? Só que a gente acaba renomeando como ET. E a gente está usando essa biblioteca warnings aqui só para tirar um aviso chato que fica dando lá embaixo, como vocês vão ver. Então, beleza, eu já comentei aqui, vamos descomentar. A gente criou uma funçãozinha aqui para ele tentar, e caso ele não consiga, ele aborta a missão. Então, ele vai abrir o zip file que a gente quer e extrair isso tudo para um diretório que a gente vai informar. Então, a gente vai informar qual arquivo do tipo zip ele tem que abrir e informar qual diretório a gente quer que ele extraia. Beleza? Na terceira linha aqui, a gente só vai passar os parâmetros. Então, lembrando que a gente vai tentar, porque o zip está dentro de outro zip, né? Teremos que realizar a extração 2 vezes, tá? Então, extração, extração número 1, tem um cachorro latindo aqui, número 1, tá? Então a gente vai extrair daqui esse IN, tá, que é o arquivo do dia anterior, vai voltar para a pasta aqui fora, tá? Beleza, depois a gente vai criar um diretório, então criar um diretório chamado extracted files, tá? Esse diretório é uma pasta, como se a gente estivesse vindo aqui, a nova pasta e criado. Por quê? Porque depois quando a gente fizer a segunda extração, que é onde a gente de fato vai pegar os arquivos que estão dentro do zip da B3, a gente já vai colocar eles. Lembra que aqui a gente dá uma destinação específica para onde os arquivos vão ser extraídos? A gente já vai dizer para o código extrair ele diretamente para essa pasta que a gente está criando, beleza? A destinação específica, a gente pegou aquele mesmo macetinho de juntar o caminho do diretório atual que ele está, então ele vai verificar qual é o diretório atual que você está, tá? E juntar com esse nome da pasta que eu acabei de criar, beleza? E aí, eu tendo esse caminho todo, a gente vai fazer a extração número 2 aqui, tá? Então, para ficar mais organizado, nessa parte aqui a gente vai criar um diretório, tá? E aqui a gente vai fazer a extração número 2. Feito isso, o que a gente vai fazer? Remover os arquivos .zip que ficaram de bobeira. Por quê? Porque no final de tudo vão ficar aqueles arquivos lá, a gente não quer aquilo ali para ocupar espaço na pasta, a gente some com ele. Se você quiser salvar em algum lugar, para você ter ali o histórico, é bacana também, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? Toda vez, o nosso código, ele sempre está olhando para uma pasta específica, por isso que eu falei para vocês que às vezes é muito importante, às vezes não, é sempre muito importante todos os arquivos do projeto que você está trabalhando, você colocar dentro da pasta do projeto, para você não ter que ficar fazendo referência e tudo mais, porque o código ele está sempre olhando para a pasta do projeto. Toda vez que eu tiver dentro de um diretório que está dentro do projeto, eu preciso mudar essa visão que ele está tendo. Como é que eu faço para mudar essa visão? Eu dou esse comando para ele, eu uso a biblioteca OS, que foi aquela biblioteca que a gente viu lá em cima, e peço para ele um change directory. Ou seja, ele vai sair da onde ele está olhando aqui para um outro caminho que você vai indicar para ele. No caso, a gente está indicando todo esse caminho que a gente deu após criar o diretório, tá? Então, eu vou botar aqui mudança de visão de diretório. Beleza? Show de bola. Vamos executar esses três. Tá? Então, executei importei as bibliotecas, importei a função que eu fiz. Vamos realizar a extração. Extraiu a primeira vez, extraiu a segunda. Quando a gente for olhar para a pasta, o que vai acontecer? Não vai ter mais os zips, porque a gente removeu.
a gente criou aquela pasta e pediu para ele extrair os arquivos que estavam dentro do zip da B3 diretamente nessa pasta. Show de bola. Tá? O que que acontece? A B3 acaba soltando prévias ao longo do dia, e às vezes você vem com 2, 3 arquivos aqui dentro dessa pasta, tá? Então, vamos supor, ela fez até às 7 horas, ela, sei lá, até fechamento do mercado ela computou, e aí depois ela revisou os valores ou adicionou alguma coisa e solta um outro arquivo. Tá? Então, a gente vai ter sempre mais de um arquivo aqui na maioria das vezes. Eu vou abrir isso aqui para vocês verem, só para vocês entenderem o tamanho desse monstro e a complexidade aqui das árvores, que a gente vai chegar lá na próxima parte aqui do código 2. Tá? Então, primeiro a gente extraiu, vamos dar só uma butucada aqui. Olha só o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui é coisa de maluco. Tá? Beleza. Então, a gente já está com esses dois arquivos aqui. Pô, mas aí agora como é que eu vou tratar os dois arquivos? Calma, não se precipita. Tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar sempre a referência do maior em termos de tamanho de arquivo. Por quê? Se algo foi acrescentado, eu tenho certeza que todo acréscimo acaba gerando um tamanho adicional de arquivo dentro do contexto do arquivo. Então, sempre que eu pegar um maior arquivo, eu tenho certeza que é o mais completo. Então, é essa seleção que a gente vai fazer. Eu vou dar só uma pausa aqui. Vou até dar um corte para explicar lambda aqui, porque como a gente vai usar e nunca foi dito isso, o pessoal pode ficar um pouco boiando, mas é muito simples. Então, corta, corta. Quem quiser já pula para frente aí para a explicação posterior, tá? O que é uma função lambda, gente? Eu fiz um recorte para vocês aqui e eu vou ler aqui com vocês. As funções lambdas são funções anônimas que podem ser feitas de forma rápida, tá? Então você não precisa criar uma estrutura específica, botar todas aquelas funções ali dentro. Você cria ela numa linha só, bonitona, e aquilo é exatamente uma função que a gente vem definindo ao longo desse código aqui que vocês estão vendo, tá? Então, eu coloquei esse tipo de função se comporta exatamente como uma UDF. UDF é esse modelo, essa sintaxe de função aqui bem tradicional, onde você define o nome da função, define os argumentos e define o processo, input, processo, output. Tá? Então, você define os inputs, define o processo e define o output. Tá? Na função lambda, você define tudo isso em uma linha só. Tá? Beleza, as mesmas podem ser utilizadas, com a diferença que devem conter uma expressão simples, tá? Gente, não coloca nada muito difícil na função lambda, porque vai ficar difícil do amiguinho que for ler o teu código entender aqui. Ainda mais a gente sabe que tem níveis e níveis de programadores, então, cara, tem gente que bota um negócio bem complicado, fica difícil de ler, você fica um tempão ali e não vale a pena, entendeu? É melhor o negócio ser legível do que, pô, grego, entendeu? Então vamos lá. Aqui eu dei dois exemplos para você, um utilizando a função lambda e um utilizando a estrutura UDF tradicional, tá? Só para que vocês entendam a estrutura, tá? Eu criei uma variável e assinei essa variável a essa função lambda. Essa função lambda eu vou começar sempre com a sintaxe lambda, para enfatizar que é uma lambda, tá? Vou inserir aqui o input, exatamente como a gente fez nessa linha aqui, e vou dar o processamento, lembrando, input, processamento, output. Então, vou dizer qual é o processamento dessa função, né? Então, aqui eu dei o input x e o que eu estou dizendo é sempre pega esse x e soma 2. Simples, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu chamei essa função e dei um input de 5, o resultado obviamente vai ser 7, tá? Aqui eu demonstrei só rapidamente através de uma UDF como é que eu faria a mesma coisa. Então defini o nome da função, meu input vai ser x, que o usuário vai ter que dar toda vez que ele chamar essa função. O x vai ser sempre igual a x mais 2, retorna o x. No exemplo 2, chamei, aqui ficou engraçado, né? As duas variáveis têm o mesmo nome, mas não tem problema. A variável exemplo 2 chama a função exemplo 2 que passa o parâmetro 5. Tá? O 5 vai entrar aqui, o x vai ser igual a 5 mais 2, ele vai retornar x, ou seja, vai retornar 7, assim como o exemplo 1. Beleza?
Eu mostrei isso aqui porque embaixo a gente vai usar algumas funções lambdas, eu não quero que ninguém se confunda, beleza? Vamos continuar, tá? Então, uma vez que a gente extraiu os zips, e livrou dos zips e ficou só com os arquivos naquela pastinha bonitinha, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que entender qual é o maior arquivo dentro daquilo, tá? Aqui o código ficou um pouco complicado, não se preocupem, só confiem. Caso vocês queiram utilizar isso, é super válido, porque está bem genérico, então você acaba podendo aplicar em outros códigos que você vier a utilizar, tá? O que a gente faz aqui? A gente utiliza a função lambda para extrair uma lista com todos os arquivos dentro do diretório. Tá? Aqui eu printei só a lambda para demonstrar que eu retorno um objeto, não necessariamente vai retornar um número ou algum resultado, eu posso retornar um objeto. Nesse caso, é o que vai acontecer. Depois eu vou criar um filtro, que é uma função onde eu uso para comparar listas. Tá? Vou criar a lista com o nome de todos os arquivos junto com o tamanho deles. Tá? Depois eu vou só ajustar a apresentação desses arquivos, tá? Conforme o tamanho. Aqui a parte mais importante é onde eu vou inserir o nome do arquivo e o tamanho deles em duas listas separadas, beleza? Aqui a gente óbvio, existem várias maneiras de fazer isso. O que a gente fez aqui foi uma maneira assim, um pouco até cachorra de resolver, né? Cachorro. A gente pegou o seguinte, a gente verificou na lista de tamanho qual é o maior número, né, que existia e pegou a posição dele. E depois verificou essa mesma posição na lista de arquivos, tá? E isso disse para a gente qual é o maior arquivo dentro da pasta. No caso, é esse cara aqui com essa nomenclatura toda. Se vocês notarem, ele sempre vem assim, ó, 2022-0214, tá? Em algum lugar aqui, cara, vem a hora, tá? Precisaria dar uma olhada só no mais detalhe, mas se você quiser ficar atento, utilizar de repente a variável nome como parâmetro para você definir qual que você vai utilizar. Mas de qualquer forma, dentro dessa, deixa eu fechar isso aqui, voltar para nossa pasta. Aqui dentro eu vou utilizar esse aqui, conforme está demonstrando aqui. Beleza? Show de bola. Eu já sei qual que eu vou utilizar, já fiz aquelas extrações, já está tudo bonito. Agora eu preciso abrir o arquivo e extrair as informações que eu quero, tá? Trabalhar com XML, gente, ainda mais esse XML que é pesado e a estrutura dele é complicada, se provou mais difícil do que eu imaginava, tá? O que que a gente tem que fazer? Aqui a gente está só ignorando os avisos, tá? A gente vai ter que utilizar muito objeto quando a gente trabalha com XML, acaba complicando um pouco, tá? Mas não é difícil, gente. Então, a gente vai criar uma árvore, tá? Então, o que que acontece? Se vocês notarem, como é que funciona o XML? Eu tenho uma hierarquia de tags aqui, né? Então, essa tag foi aberta, ela vai ser fechada em algum lugar, tá? Então, como é que eu sei quantos níveis de hierarquia eu tenho? É muito mais fácil ir lá embaixo no documento e ver todas as tags que foram fechadas, ó. Então, eu tenho um grau de hierarquia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 graus de hierarquia. Eu criei 8 tags. Então, isso tudo é uma árvore, gente. Eu abri o primeiro grau de hierarquia, eu tenho umas informações ali. Eu abri o segundo grau de hierarquia, eu tenho as informações ali. O terceiro, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho que criar essa árvore como objeto, tá? Depois eu vou criar a raiz dessa árvore que eu criei. E depois eu vou adentrar ali para saber todos os elementos, as tags e atributos que eu tenho nessa árvore, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei para ele printar só 20 tags, tá? Dentro dessa árvore. Como é que eu faço? Vou dar rodar aqui. Quando eu rodar, você vê que o próprio tamanho do arquivo faz com que seja um pouco demorado, tá? Mas como eu pedi assim 20, ele vai voltar para mim. Olha, como a gente falou, documento, fazer um comparativo aqui. Ah, show.
documento, o segundo é esse BIS-File Head, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. Beleza? Só para demonstrar para vocês todas essas hierarquias da árvore. Tá? O que eu quero? Eu quero o ticker. Se vocês notarem aqui, dentro dessa estrutura, eu tenho um campo chamado ticker symbol. Tá? Pessoal, se vocês virem essa estrutura em algum lugar aqui, é acachorrado isso aqui, o código está mal feito, isso aqui pode ser reescrito de milhares de vezes mais inteligente, isso aqui deve estar tomando um tempo absurdo para fazer sem a menor necessidade. Tá? Mas o que eu vim aqui, assim como a questão do zip, isso aqui é um nested for também, tá? Então é um for dentro de outro for, só que é um for com, pô, 8 layers, gente. Estou entrando em 8 camadas, verificando 8 camadas para buscar as informações do ticker. Tá? Então, quem quiser reescrever aí para mim de maneira mais inteligente, fico agradecido. Tá? A única exceção que eu estou fazendo é o seguinte, eu não quero os tickers maiores que 6 letras, né? Então, estou pedindo para ele aqui no final só fazer um filtro e fazer um filtro também no que tiver T no final, porque sei lá, termo, etc., vencimento, dependendo do que for. Lembrando que nesse arquivo aqui a gente está extraindo o ticker de todos os mercados, tá? À vista, futuro, diabo que seja, tá? Moeda, inclusive, tá? Então vai vir uma lista bem extensa para a gente. Quando a gente rodar isso aqui, ele vai executar esse nested aqui, buscar todos os tickers e criar um data frame para mim. Eu coloquei aqui para você, tá? Então, tiramos o zip, tá? Colocamos os arquivos da B3 dentro de uma pastinha específica, verificamos qual é o maior arquivo para a gente garantir que a gente está pegando o arquivo certo. Tá? Entramos dentro desse arquivo, trabalhamos o XML e extraímos todos os tickers que a gente precisava. É óbvio que vão ter um monte de ticker aqui, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com um arquivo que tem N mercados, então vão ter tickets aqui que a gente não vai utilizar, não vai achar correspondência, mas a gente na força bruta vai fazer a extração via Yahoo Finance do preço na data que você quiser. Que vier para a gente vai filtrar. O que não vier para a gente vai excluir e possivelmente vão vir todos os ativos do mercado à vista B3. Beleza? Então essa foi a segunda parte. Vamos para a terceira parte, que é fazer a busca no Yahoo dos preços de fechamento na data em que a gente quer. Fala pessoal, finalmente voltamos para a parte 3, que é a parte mais importante desse vídeo e é a que você, meu amigo, que tem me acompanhado até aqui no final desse vídeo, quer ver e quer saber. Tá? Que é a gente utilizar a biblioteca do Yahoo Finance para trazer as informações do mercado à vista, né? Que é o que a gente quer buscar, para o nosso data frame, para a nossa lista, para o nosso Excel. Beleza? Então, aqui na parte 3, botei algumas informações do Yahoo Finance, fiz algum resumo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou dar um overview aqui, né? O que a gente fez? A gente tinha aquela lista reduzida que a gente extraiu do BVBG, tá? Aí a gente já havia visto lá no começo do nosso vídeo que as cotações no Yahoo Finance, elas sempre têm um mnemônico específico, né? E esse mnemônico é sempre acompanhado de .sa. E a gente falou que a gente ia tentar fazer uma abordagem mais prática na força bruta para tentar sempre utilizar esse .sa e para os ativos que não tiverem esse código a gente ignorar. Acaba que, pessoal, eu negligenciei um pouco o volume de informações que a gente estava utilizando, tá? Mas primeiro vamos fazer a apresentação aqui. A gente colocou o ponto SA, a gente criou uma nova coluna no nosso data frame e adicionou a informação ponto SA ao final de cada ticker, tá? E depois o que a gente fez? A gente fez a consulta de cada um desses ativos que a gente criou nessa coluna chamada consulta. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo da chamada do Yahoo Finance, né? Então aqui a gente está utilizando o Web, que é uma biblioteca. A gente importou uma biblioteca chamada Pandas Data Reader, a gente importou ela como Web e a gente importou a biblioteca do Yahoo Finance como
YF, tá? Então a gente está utilizando um método da web, tá? Onde a gente pega as informações do Yahoo Finance diretamente utilizando os argumentos, tá? O nome do ativo que a gente quer, no caso aqui eu estou exemplificando com o POR de 11.SA, a gente não pode esquecer do ponto .SA, a data de início e a data fim. Tá, o que, que ele vai trazer para a gente? A data, sempre importante checar se é a data da consulta, a máxima do dia, a mínima do dia, a abertura, o fechamento, o volume de negociação e esse. Bom, eu não sei o que é essa informação, mas enfim, a documentação do Yahoo Finance é bem completa. Você vê que para o preço de fechamento, que é o que a gente quer, você consegue inclusive, gente, pegar preço de intraday, tá? Depois confere a documentação. Só estou demonstrando uma aplicação, um tipo de uso que a gente está fazendo aqui, que é a obtenção do preço de fechamento desse ativo, mas pelo que você pode ver, com uma simples linha, com uma linha para ser exato, a gente obteve uma tonelada de informação aqui. Seria difícil de você pegar um a um na mão. Beleza, pessoal? Então, o que, que a gente fez aqui? Vamos lá, importamos as bibliotecas, tá? A gente pegou esse data frame aqui, tá? Criou uma nova coluna, pediu para ele olhar para a coluna anterior, adicionar o ponto SA. Criamos um Excel temporário. Por quê? Caso você queira dar uma olhada nos ativos ou na lista de ativos, você tem essa oportunidade. Olha, você não perdeu a informação. Sempre bom salvar o trabalho à medida que você vai fazendo ele. Olha. Fazer ele para cá. Tá vendo? Olha. O que eu falei para vocês que eu negligenciei porque são 4.000 ativos. Então, quando você faz um looping disso aqui, é vagaroso, né? Não é uma coisa assim tão rápida, tá? Então, eu salvei esse Excel para gente. Se você não quiser utilizar toda a parte 1 e parte 2, você pode só montar um Excelzinho para você, bem prático, e você faz a consulta, lê o arquivo em Excel e faz essa consulta exatamente da mesma maneira, tá? Beleza. Então, uma vez criado essa coluna, que a gente fez aqui, só para demonstração, o que a gente fez aqui? A gente usou a List Comprehension, pessoal. Assim como a gente tem Lambda, assim como o Lambda está para a função, o List Comprehension está para a formação de uma lista, tá? Então, a gente, sem a utilização desse for na sintaxe tradicional, aqui a gente já fez um for rapidinho aqui. Tá? Então, o que, que a gente pediu? A gente pediu para ele criar uma lista a partir dessa coluna com todos os tickers aqui de cada uma das linhas, tá? À medida em que a gente criou isso, a gente criou um dicionário aqui, tá? Esse dicionário eu vou armazenar o ticker do Yahoo, que é o que eu vou efetivamente fazer a consulta, e o preço de fechamento. Beleza? Aqui eu fiz só do 0 até 80. Se vocês notarem, a gente só extraiu 4 de 80 solicitações. Então a taxa de sucesso, entre aspas, do nosso código está bem baixa. A gente teria que voltar para essa parte de data cleaning, né, de limpar. A partir do XML a gente extrai informações mais concisas para quando a gente fizesse a nossa consulta aqui, a gente ser um pouco mais assertivo, né? Então eu fiz um for a partir dessa lista que eu criei, tá? Posso demonstrar para vocês aqui, olha. Quando eu crio essa lista, eu pedir para ele printar essa lista, ele vai me dar exatamente os itens dessa coluna aqui que a gente criou, beleza? Vou deixar pequenininho aqui do 1 ao 30, tá? Só para a gente ver. Beleza, então eu pedi para ele, para cada ticker desse que ele extraiu e colocou nessa lista, você vai fazer para cada elemento dessa lista, do 0 até 80, você vai fazer o seguinte: você vai lá e vai tentar buscar o preço para mim. Como a gente retorna um volume maior de informações do que eu quero, né? A gente teve que direcionar, porque eu quero só o preço de fechamento, obviamente, né? E eu pedi para ele ir acrescentando o nome do ativo, tá? E o preço de fechamento desse ativo. E para os ativos que ele não encontrar, ele só passa, tá? Aqui
a gente pode finalizar aqui criar um outro Excel aqui rapidamente. Olha só. Então, a partir dessa estrutura que eu fiz aqui, que é um dicionário. Isso aqui é uma estrutura de Excel, gente. Todo data frame, todo Excel, quando você vai utilizar o Pandas, você vai utilizar essa sintaxe, né? Esse aqui vai ser sempre o header do Excel, sempre o nome da coluna, e essa lista vai ser a lista de informações que a gente vai ter em cada uma das linhas, tá? Assim sucessivamente. Então aqui, como a gente identificou quatro não, né? 5, porque a partir do 0, 5 ativos, eu peguei o preço de fechamento de cada um deles. Ó, se a gente notar, tá com um errinho aqui, que ele está repetindo o preço. Vou dar uma olhada agora para vocês, mas isso é bom acontecer para a gente ver que problemas acontecem. Vou resolver para vocês e já volto. Aguenta um minuto. Beleza, pessoal, estamos de volta. Só para mostrar para vocês que realmente tem que conferir, é sempre importante conferir o trabalho que você faz. Não confia 100% no código que você pode ter errado, feito alguma referência errada. E aí, na hora que você pega e usa um negócio, ou então usa. O que acontece? Muitas vezes a gente usa o output de um programa como input do outro programa. Então, não sai empurrando input para outro programa sem conferir as informações. O que a gente tinha feito, marquei essa linha aqui. Eu estava utilizando essa variável aqui, era a variável do exemplo que eu tinha mostrado para vocês. Mas na verdade eu deveria ter usado essa variável que eu criei, que é exatamente a que está no looping. Tá? Quando eu fiz a correção, vocês notarem, o preço mudou. Beleza? Eu estou consultando o preço do dia 8/2, tá? Mas aqui, gente, a partir dessas informações, a gente pode fazer uma variedade de cheques, batimentos, acompanhamentos. Enfim, a gente pode trabalhar da maneira que for mais conveniente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá uma olhada na documentação dessa biblioteca, porque é bem legal. Tem diversos exemplos na internet, tá? A fonte é o que não falta. O pessoal tem usado bastante. Toma cuidado aqui com a quantidade de tickets que você vai usar nesse looping aqui, porque consome bastante tempo, mais até do que eu esperava. E aqui no final, gente, se vocês quiserem passar por um Excel, vou pegar até, vamos fazer aqui, sabe, faz ao vivo, né? O Luco, a gente coloca aqui, ó, vamos passar para Excel, arquivo final, .xls, index igual a falso. Vamos continuar printando aqui só para demonstrar. Show de bola. Se a gente for lá na nossa pastinha arquivo final, bonito pra gente, sem nenhum problema. Show? A partir daqui, tá com vocês. Obrigado, pessoal, por terem ficado comigo. Qualquer dúvida, dá uma olhada, comentário. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal se gostaram. Comentem bom ou ruim. Estamos juntos. Um abraço. Valeu.